Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir aqui com os nossos vídeos. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre a posição do juiz e do advogado, ou juíza e advogada, no contexto do processo, né, e como isso determina a reflexão que a gente tem que fazer sobre a ética profissional. E na aula passada a gente discutiu como essa configuração, né, a configuração de um processo que gira em torno de um litígio acaba sendo característica, né, de um direito que precisa então ouvir diversas versões para chegar a uma solução, né? Isso está de acordo com a função do direito na sociedade, em que o direito justamente ele funciona como um meio para a gente solucionar conflitos a respeito de direitos, né, que se desenvolvem em diversos planos diferentes, né? E percebam, bom, aqui se a gente entrar na discussão de processo civil, processo penal, processo do trabalho, e especificamente também de processo constitucional, a gente vai ter várias discussões. Se vocês talvez já tenham é, discutido isso quando estudaram o processo, teoria geral do processo, né, como essa ideia, enfim, a ideia de litígio, ela é problemática muitas vezes para a gente entender o processo penal e o processo constitucional, né? No processo civil, quando a gente está falando de conflitos interindividuais, né, isso fica mais fácil entender, né? São duas pessoas, por exemplo, que entram em uma lide, né? Porque uma diz que pagou, outra acha que não foi paga o suficiente, né? Ou há uma lide sobre, enfim, se determinado terreno, enfim, onde é que começa, onde é que termina um determinado terreno, né? Tudo isso, né? Todas esses conflitos podem ser expressados de maneira relativamente simples com a ideia de lide, né? Que se a gente for para uma definição que eu gosto bastante, quer dizer, lide é uma pretensão resistida, né? Eu tenho uma lide quando eu tenho uma pretensão resistida, alguém alega que tem um direito e vai exigir esse direito de alguém, e a outra pessoa resiste, diz, não, você não tem esse direito. Isso então tem que ser levado até o juiz ou a juíza para que ela decida, afinal, quem tem direito ou não tem, né? Esse modelo não é facilmente transponível para o processo penal, não é? Porque no processo penal você tem uma outra estrutura e tem muita gente que, inclusive, discute se é possível falar em lide no processo penal, também no processo constitucional, né? A gente está atacando ali a constitucionalidade de uma lei, não há necessariamente uma divergência de interesses e uma pretensão resistida. Mas, de qualquer maneira, por uma série de razões históricas, né, e para cada área essa história tem que ser contada de uma maneira diferente, nós organizamos praticamente todo o nosso sistema de justiça com base nessa ideia de que existe uma versão contraposta a outra versão e o juiz ou a juíza precisam dar uma solução, inclusive no processo constitucional, inclusive quando a gente está falando de processo constitucional. E uma das pessoas que ajudaram a inventar isso para o processo constitucional foi o Hans Kelsen, que defendeu justamente essa estrutura de litígio, aplicar essa estrutura do litígio para as questões constitucionais, para incentivar que cada uma das partes, digamos assim, né, quem estiver advogando a favor da constitucionalidade e quem estiver advogando contra a constitucionalidade, se esforcem para trazer ali todos os argumentos possíveis e nesse embate de versões, né, possa se chegar a alguma coisa próxima do que seria a verdade, que dificilmente, nem sempre é a verdade dos fatos, mas ao menos é uma verdade processual ou é uma boa interpretação daquela, enfim, daquela lei para saber se ela é constitucional ou não, né? Então, essa estrutura a gente precisa, né, perceber como ela, de uma certa maneira, demanda que os profissionais de direito saibam exercer determinados papéis, né? Saibam exercer determinados papéis e exercer o papel de advogado ou o papel de parte, né? Seja como promotor, seja como defensor público ou defensora pública promotora, né? É diferente de exercer o papel de juiz ou de juíza, né, que está numa outra posição e é exigido dessa pessoa outro tipo de postura.
Então, esse desenho, né, do nosso sistema de justiça e o desenho dos papéis que cada profissional tem que exercer nesse sistema de justiça tem que ficar na cabeça de vocês para vocês compreenderem quando forem estudar, né, quando a gente for estudar o Estatuto da OAB. Aliás, vocês já podem ler, inclusive, né, vale a pena já ler o Estatuto da OAB e o Código de Ética, que é uma resolução do Conselho Nacional. Já recomendo que vocês peguem para ler e deem uma olhada, porque é muito importante conhecer o texto do Código de Ética. Vocês vão ver lá que todos os padrões éticos que estão presentes ali naquele texto, né, eles estão relacionados a esse papel do advogado. Então, se a gente pensar em termos teatrais, é um papel que demanda do ator, de vocês, né, que querem eventualmente ser advogados e advogadas, ele vai demandar de vocês determinadas... esse papel traz em si mesmo determinadas exigências, né, não por nenhum, enfim, motivo gratuito, mas porque esse papel foi desenhado pelo nosso sistema constitucional e foi desenhado também pelo Código de Ética da OAB, pelo Estatuto da OAB, em função de um determinado projeto constitucional. Da mesma maneira, ser juiz ou ser juíza, né, vale a mesma coisa. Ser promotor, ser promotora, vale a mesma coisa. Ser defensor, ser defensora, vale a mesma coisa, né? Então, qual é a diferença entre o papel do juiz e o papel do, enfim, advogado, né? Ou, se quiserem colocar de uma outra forma, né, o papel de quem está na posição de órgão jurisdicional, né, quem vai julgar os casos, e o papel das partes, né, quem está na posição de parte. Então, o advogado ou o promotor, quando está atuando como parte, né, ele representa uma das partes. Especificamente quanto ao advogado, a sua lealdade está com o cliente, principalmente. Então, ele não está a serviço do país, ele não está a serviço da jurisdição, ele não está subordinado ao juiz, ele está a serviço do cliente. Por exemplo, daí diversas prerrogativas que o advogado tem se explicam em função disso. Por exemplo, a necessidade de falar com o cliente em sigilo. A possibilidade de conversar com o seu cliente sem que o juiz saiba o que está sendo dito. Isso é primordial, né? A possibilidade de ter acesso ao seu cliente o tempo todo, sempre que for necessário, sempre que ele achar necessário. Tudo isso é crucial para o exercício do papel de advogado, né? Isso tem a ver com o papel de advogado e também toda a proteção que tem quanto ao sigilo da comunicação com esse cliente e o sigilo do que está sendo feito em relação ao juiz, enfim, e as instituições de justiça. O judiciário não pode colocar uma escuta no escritório de um advogado, né, a princípio, porque isso viola o sigilo de comunicação que ele tem com o seu cliente, né? Agora, a posição de juiz já é a posição de alguém que tem que ser imparcial, não é neutro, no sentido de, né, enfim, que o juiz é alguém que não cheira nem fede, que não tem pensamento próprio, né? Essa ideia de neutralidade não explica muito, mas ele tem que ser imparcial com as partes, ou seja, ele tem que tratar as partes igualmente, não pode favorecer nenhuma delas no contexto do processo judicial, mesmo que ele concorde muito com uma delas pessoalmente, mesmo que ele tenha uma simpatia por uma delas. Então, a perda da imparcialidade é muito grave para o juiz ou para a juíza, né? Tem que tratar as duas partes de forma igual, dentro das regras da Constituição, do Código de Processo, seja lá em que jurisdição esse processo esteja acontecendo, né? E a imparcialidade do ponto de vista, aliás, e do ponto de vista do juiz, né, ele tem que ser independente de influências de quaisquer que sejam, ele tem que julgar conforme o direito, né, e ele tem que manifestar essa imparcialidade no exercício da sua profissão, né. Já o advogado, ele tem que manifestar a parcialidade, né, ele tem que demonstrar lealdade com o cliente, né. Tem várias questões que a gente vai discutir também. Por exemplo, o advogado nunca pode revelar publicamente nenhum fato que ele fique sabendo sobre seus clientes em razão do exercício da sua profissão, e ele não pode revelar nunca, jamais,
nem dali a 20 anos, nem dali a 30 anos, eu não sei, enfim, casos excepcionalíssimos, se ele estiver sendo acusado de algum crime para se salvar, enfim, mas a princípio ele não pode revelar, né? É um grau de sigilo que tem que ser mantido em relação a essas informações muito exigente, né, para quem exerce esse papel. Claro, vejam, desse ponto de vista, evidentemente que a lealdade do advogado e da advogada em relação ao seu cliente não precisa se sobrepor às suas convicções pessoais. Você não é obrigado ou obrigada a defender qualquer pessoa. Você pode recusar uma causa. Você pode recusar uma causa, você tem o dever de recusar uma causa, caso você ache que a sua lealdade vá falhar naquele caso, você não se sinta à vontade, né? E se você não tiver, enfim, completamente à vontade, enfim, de estar naquele papel, né? E o juiz enfim, do seu lado precisa recusar a julgar causas em que a sua imparcialidade possa ser questionada. Tem os casos de suspeição, né, de impedimento, que vocês já devem ter estudado em processos. Se não estudaram, deem uma olhada lá nos códigos, né? Então, ele não pode, o juiz, por exemplo, julgar alguma causa que ele tem interesse econômico ou que tem alguma pessoa com quem ele tem uma relação íntima, né, atuando naquele processo. Ele tem que se julgar ou suspeito ou impedido, dependendo do caso, né? E outro ponto importante, o juiz ele é, digamos assim, um funcionário público num sentido, enfim, ele é um membro do poder, na verdade, mas ele está a serviço do Estado, né? Ele ganha um salário do Estado, a gente pode dizer que ele é funcionário público. Ele é um pouco mais do que um funcionário público no sentido de que ele exerce o poder de Estado, né? Como o presidente da República, como o deputado, o senador, né? Ele exerce um poder de Estado. Ele faz parte de um dos três poderes, né? Ele não é um funcionário público equiparável, sei lá, a um servidor de uma secretaria, etc. Nada, enfim, não tô dizendo que, né, o juiz é melhor que ninguém. Aliás, ninguém precisa dizer isso para o juiz. Normalmente eles se acham melhores do que todos nós, né? Assim, via de regra, né? Tem juízes e juízas muito razoáveis e muito modestos, mas tem outros que não são tanto assim. Enfim, fazer o quê? Mas enfim, então o que eu estou dizendo é que assim, estruturalmente, né, ele faz parte ele é o poder judiciário encarnado, né, de uma certa maneira, não de uma certa maneira, ele é o poder judiciário encarnado e ele exerce um poder, né? Então é um pouco diferente de um funcionário público, mas a gente pode dizer, por isso é legal, que ele é um funcionário público, enquanto que o advogado ele enfim, há também advogados públicos, mas há muitos advogados que estão no mundo privado, né? E estão ali na sociedade civil, com os seus escritórios abertos e funcionando, né? Enfim, como atuando para as pessoas sem receber um salário do Estado, né? Esse é outro ponto importante para a gente compreender, por exemplo, algumas exigências que o Código de Ética faz aos advogados e às advogadas em relação ao modo como eles vão, digamos assim, divulgar os seus serviços. Existe toda uma preocupação do Código de Ética para que a advocacia não se mercantilize, né? Para que os escritórios não se vendam como se vende os demais produtos, né? Como se vende um sabão em pó, sei lá, como se vende enfim, né, shampoo, né? Porque, enfim, o que o Estatuto da OAB e o Código de Ética está justamente preocupado é em manter essa solenidade necessária, nesse caso, em relação à profissão, né? Porque se trata, então, de uma atividade que está a serviço do Estado de Direito, está a serviço da proteção dos direitos das pessoas, né? E portanto, tem que ser tratada com uma certa solenidade. Eu não posso fazer propaganda como se faz propaganda dos demais produtos, né? Porque isso colocaria a advocacia num lugar que não pertence a ela, né? Então, esses dois papéis, então, como vocês estão vendo, vão desenhando, né,
as funções, vão desenhando as funções, ou, aliás, vão desenhando já os deveres éticos que a gente vai estudar depois, né? Outro ponto importante quanto ao advogado e advogada é também que ele mantenha uma conduta, isso está no Estatuto da OAB, uma conduta pública compatível com a própria profissão. Por uma questão de que, enfim, o advogado e a advogada tem que gerar uma confiabilidade, né? Tem que, enfim, gerar confiança pública, o juiz também, né? O juiz precisa também ter uma conduta ilibada para que as pessoas confiem nele, né? Por mais preconceito que isso possa soar, por mais preconceituoso que isso possa soar, né? As pessoas teriam dificuldade, por exemplo, de confiar num juiz que tivesse todos os dias, enfim, na farra de noite aos olhos de todos, né? É claro que isso não tem necessariamente a ver com a qualidade profissional daquela pessoa, né? Mas como você está exercendo uma função, um cargo de poder, muitas vezes você está exercendo essa função, por exemplo, numa cidade pequena, numa cidade menor, né? Num espaço ali onde tudo é mais controlado, esse tipo de exigência ética vai pesar, no caso enfim, da conduta de juízes, promotores, também promotoras, etc. A despeito disso, poder resvalar, inclusive, em situações de preconceito e de restrição da própria liberdade daquela pessoa, né? Mas isso vai estar em jogo, não tem como escapar disso. E também no caso do advogado e da advogada, talvez um pouco menos, porque não se trata de um funcionário público, né? É uma pessoa que está na esfera privada, a despeito de haver também advogados públicos, né? A Advocacia Geral da União, né? Procuradorias, né? Que atuam como advogado de estados e municípios, mas também no caso do advogado, há exigência dele manter uma conduta moral compatível com a função. É difícil alguém confiar em um advogado ou advogada que está, por exemplo, cercado de pessoas que praticam atos ilícitos, né? Que estão vinculados a, enfim, carreiras de crime, né? Então também isso pode pesar no contexto de uma eventual reclamação disciplinar, né? O que mais que eu acho que vale a pena falar aqui? Quer dizer, então, ainda, enfim, mais algumas questões aqui. Então, o juiz, né? Então, a sua função, né? O seu papel, né? No contexto do processo, né? É dar todo o seu empenho para ouvir as partes, né? Para ouvir as partes e chegar à melhor solução possível, né? Inclusive utilizando dos diversos meios que ele tem para, digamos, provocar a produção de prova por ele mesmo, né? E o advogado, a advogada, ele tem que ficar restrito às informações que ele obtém do seu cliente e tentar montar a melhor versão daquela história para falar no processo, a partir de enfim, do princípio que ele vai defender a causa do seu cliente. Ele vai defender a causa do seu cliente, mesmo que ele não esteja, vamos dizer assim, na sua convicção íntima, convencido, né, do que aquilo é certo ou que aquilo esteja certo ou que aquilo esteja errado, né? Eu vi uma entrevista uma vez de um, enfim, advogado que trabalha em Brasília, e ele estava falando com um jornalista que perguntou para ele assim: olha, escuta, doutor, mas era um caso de corrupção, né? O seu cliente é de fato inocente, né? Aí ele respondeu assim: olha, meu filho, Deus me concedeu a graça de só me proporcionar clientes inocentes. Veja, é pra gente rir, né? Porque evidentemente isso é uma ironia, é uma piada por um lado, mas por outro lado diz muito respeito à função e ao papel que o advogado criminal, nesse caso, tem que ter quando ele vai atuar profissionalmente. Ele não pode estar a serviço sempre de fazer a justiça, porque a questão toda dele é
defender o cliente. Então, esse advogado expressou isso de maneira muito interessante, né? Dizendo, olha, é, eu só tenho clientes, né, que são inocentes e, portanto, enfim, eu me sinto totalmente à vontade para defendê-los, né? Quanto ao juiz, né, aí a postura profissional é um pouco diferente. Aí tem que ser a postura de alguém, digamos, mais ponderado, que saiba sopesar os vários pontos de vista, né, que esteja distanciado de paixões, inclusive eu diria até de paixões políticas ou de paixões quaisquer que sejam, econômicas, etc., né? Esse seria um pouco o ideal do juiz, né? Então, até do ponto de vista da escolha profissional de vocês, né, que estão aqui na faculdade, né, acho que a advocacia exige um pouco esse espírito, especialmente a advocacia penal ou a advocacia litigiosa, né, exige um pouco esse espírito combativo, né, de querer defender uma causa e querer ganhar aquela causa, né. A advocacia tem um aspecto muito estratégico, né, de saber ganhar uma causa, saber montar uma estratégia, né, saber chegar a um determinado resultado, né. Quem se coloca do ponto de vista do juiz, ou quem gosta de ocupar esse ponto de vista do juiz, está buscando uma posição mais de equilíbrio, mais de capacidade de discernir entre as diversas versões, né? A tentativa de fazer a justiça no caso concreto. Então, essa posição exige uma postura um pouco diferente, né? E que, claro, também envolve, né? Eu não falei disso, que haja todo um sigilo relativo às informações que o juiz obtenha no processo. Ele não pode usar nenhuma dessas informações, ele não pode divulgar essas informações publicamente, a não ser, enfim, que esteja nos autos, né? Ele tem que guardar sigilo sobre tudo que não for relevante publicamente, né? E também não pode usar essas informações para fins pessoais, né? Não pode usar essas informações para fins pessoais, né? Vamos supor que um juiz esteja lidando com uma causa relativa a uma empresa e fique sabendo ali de algum fato que vai gerar o aumento ou o aumento ou a queda das ações dessa empresa na Bolsa de Valores, né? Ele não pode ir lá comprar ações dessa empresa, né, para se beneficiar. Então, tem toda uma postura aí de distanciamento, de sobriedade, né, que o juiz tem que ocupar para bem exercer a sua função. E justamente é desse ponto de vista, né, em função desse desenho dos papéis dessas duas figuras arquetípicas, né, assim, o papel da parte e o papel do juiz, o papel das partes e, e o papel do juiz, que a gente vai conseguir então compreender o que se exige de um advogado. Nós vamos nos centrar nessa figura do advogado, porque é isso, enfim, que acaba sendo cobrado na OAB principalmente, e esse curso também tem um compromisso de passar essas informações aqui para vocês, mas quer dizer, a discussão ética, né, tem a ver com esses papéis, né? E aí eu vou falar, né, nas próximas aulas em algumas virtudes profissionais, vou organizar a nossa exposição a partir dessas virtudes profissionais que a gente vai examinar até o final do nosso semestre. Vou falar primeiro da competência, né, a virtude da competência, depois a independência, lealdade, sigilo e responsabilidade. Tá? São aliás, uma, duas, três, quatro, cinco, desculpem. Cinco, não são três, são cinco, né? Cinco virtudes profissionais que nós vamos discutir, mas para que vocês compreendam o que vai ser discutido e o que está presente no Código de Ética da OAB, é preciso ter em mente tudo isso que eu falei. A função, né, das profissões jurídicas no contexto do Estado de Direito. Em segundo lugar, né, o desenho do sistema judicial girando em torno dessa ideia de um conflito de versões, né, que justamente expressa institucionalmente a função do direito
uma das funções, talvez a principal função do direito, né? Que é decidir em face da incerteza, decidir em face de controvérsias morais, decidir em face de versões, né? Para que a sociedade consiga caminhar, né? Tomando decisões em relação àqueles assuntos, né? Aí, claro, a competência vai ter a ver com a questão do conhecimento da lei, né, e enfim, do conhecimento do direito e da prática, né, da sua prática profissional. Uma coisa que começa, né, na faculdade, né, enfim, ao contrário, sei lá, de estudar filosofia, por exemplo, ou de estudar ciência política, veja, um filósofo não tem a vida de ninguém nas suas mãos, né? A princípio, ele fala as suas questões, ele está discutindo, né? Enfim, determinadas questões em abstrato, mas não tem ninguém que dependa, né, do seu trabalho, por exemplo, para manter a sua empresa aberta, para conseguir um serviço médico, né, para não falir se for uma ação trabalhista. Então, um dos deveres do estudante de direito é estudar, não porque ele quer passar na prova só, né? Mas porque, assim como no caso das profissões médicas, né, ele tem nas suas mãos, ele vai ter nas suas mãos, como advogado, como juiz, como promotor, defensor, etc., a vida das pessoas, né? Se você perder um prazo, se você errar alguma coisa, cometer um erro crasso em um processo, você eventualmente pode, né, prejudicar muito alguém, né? Alguém vai perder a liberdade, alguém vai perder os seus bens, alguém vai, né? Então, esse aspecto, né, é muito importante para a gente entender o que é a competência, né? Aí vamos falar de independência, né, que é essa ideia de que o advogado deve manter uma independência em relação a qualquer influência, a qualquer pressão, né, que desvie da sua função, que o desvie da sua função de defender os seus clientes. Né? E também tem uma discussão aí muito importante quanto à direção técnica do processo, né? Nem sempre a parte concorda com o advogado e com a advogada em como conduzir a causa, né? Também tem uma discussão, bom, e se for um advogado empregado e não, né, profissional liberal, como é que fica a direção do processo? O chefe dele pode dizer como ele deve advogar, a gente vai ver algumas dessas questões. Tem a questão da lealdade, né, que é basicamente essa discussão sobre o sentido da parcialidade, como é, o que significa ser leal ao cliente ou a cliente, quer dizer, manter sigilo sobre a informação, enfim, atuar em prol daquela causa o máximo possível, dentro dos limites éticos e legais, né? Aí tem a questão do sigilo, que é muito próxima, né? Está muito ligada à questão da lealdade, né? Toda a questão do sigilo quanto à comunicação, né, entre advogado e cliente, e também o fato de que ele precisa manter o advogado sigilo sobre qualquer informação que ele tenha em relação, que ele obtenha em relação ao exercício profissional, para também proteger os seus clientes ou as suas clientes. E depois as questões relativas à responsabilidade, né? Algumas questões que dizem respeito aos enfim, deveres dos advogados e das advogadas em relação ao sistema de justiça e ao público em geral, né? Então, esse vai ser o andamento, digamos assim, das nossas próximas aulas, né? Então a gente vai discutir essas várias virtudes, essas virtudes profissionais, e eu vou pedir para vocês, né, uma tarefa, né, que vai se desdobrar até o grau B, né? Eu vou falar um pouco mais dela num áudio específico, né? Mas o que eu queria é que vocês dessem uma olhada, selecionassem alguns casos que foram julgados pelos comitês de ética. Eu sugiro que vocês olhem o Comitê de Ética de São Paulo pelo simples fato que ele tem materiais abertos, né? Isso é eu acho que é uma questão a ser debatida, inclusive, pela advocacia, porque nem sempre os julgamentos dos comitês de ética são abertos e a gente não tem acesso a isso na internet, né? Quais são os principais casos, o que está sendo julgado,
quais são as principais controvérsias que estão ali, mas o Comitê de Ética da OAB de São Paulo tem um site, elas têm uma parte do site, né, em que tem lá vários casos, e eu queria que vocês já fossem olhando lá, fossem fuçando lá os casos que são julgados, o tipo de caso que está sendo julgado lá. Tem alguns pareceres em que eles fazem uma opinião jurídica assim, sobre vários casos ao mesmo tempo. E eu vou querer que vocês trabalhem 2 ou 3 casos desses, aí a gente combina até o final do semestre para me apresentarem no grau B uma dissertação, né, em que vocês apresentem um desses casos, digam se concordam ou não com o que foi julgado ali, à luz da Constituição, à luz do Estatuto da OAB, à luz do Código de Ética, né? E, claro, à luz do que a gente for discutindo aqui nessas nossas aulas, tanto nos vídeos quanto nas aulas ao vivo. Né? E, claro, também pensando no documentário. Então, essa vai ser a tarefa dessa parte do curso. Então, quero que vocês olhem. Eu posso ajudar também vocês a selecionar esses casos, mas vão olhando lá no site da OAB de São Paulo, o site do Comitê de Ética, ver o que eles estão julgando, e aí vão escolhendo já uns 2 casos, acho que 2 casos tá bom, para vocês depois me apresentarem uma avaliação desse caso, ou de um determinado tipo de caso, né? Se for um tipo de caso, quero pegar um caso aqui sobre publicidade da advocacia, né? E aí você tem lá 2 ou 3 casos semelhantes. Então quero que vocês me apresentem uma espécie de dissertação, um trabalhinho, né? Sei lá, de umas 4, 5 páginas, sobre 2 casos desses, apresentando o caso e depois fazendo uma pesquisa sobre a legislação pertinente e a sua reflexão sobre aquela questão. E aí, enfim, a gente segue o nosso segundo bimestre assim. Tá bom? Então, falamos no nosso próximo vídeo e um abraço para todo mundo. Até mais.